Jornal português crava que Palmeiras tenta a contratação de Benjamin Roleiser. É isso mesmo, torcedor. Você não tá ouvindo errado, não. Segura aí até o final desse vídeo que nós vamos trazer mais essa aí que respingou nessa última quinta-feira. E fala do presidente do Real Betis, anima a torcida do Palmeiras sobre uma possível vinda de Vitor Roque. E a Tuesta se despede do Verdão rumando para time dos Estados Unidos. E toda a repercussão desse empate com sabor de derrota contra o Corinthians pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e falo diretamente com você, meu querido, torcedor e apaixonado pelo nosso Verdão. Não dá pra gente começar o vídeo de hoje sem dar o nosso pitaco aqui sobre o jogo de ontem, né? Eu confesso pra vocês que, diferente de alguns palmeirenses, eu fiquei bem frustrado com o que eu vi ontem, tá? E eu já vou explicar aí pra vocês. Após vencer aí o Guarani na última rodada, o Palmeiras recebeu o Corinthians aí no Allianz Parque pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. No segundo clássico da temporada, o Verdão saiu apenas com o empate, como já disse pra vocês, com baita sabor de derrota. Após aí os 30 minutos de atraso causado pelas fortes chuvas em São Paulo, o Palmeiras começou aí muito bem o derby, assim, né? Com bastante volume de jogo no ataque. Logo aos 8 minutos aí, o Piquerez lançou aí pro Maurício, que saiu cara a cara com o goleiro Hugo Souza e abriu o placar em 1-0 com um bicão mesmo. Aquela bola, por mais que o goleiro se esforçasse, era muito difícil dele pegar 1-0 e todo o mérito aí. Tanto pro Piquerez, que jogou muita bola, e pro Maurício aí fazendo função de centroavante, que não é a dele. Depois de abrir o placar, o Verdão seguiu aí dominando a partida e o Corinthians só conseguiu chegar ao gol do Palmeiras aos 25 minutos, em chute do Yuri Alberto, que parou numa defesaça do goleiro Everton. Com o resultado a favor, a equipe aí do português Abel Ferreira voltou a ameaçar com o chute de Estevão, que parou na defesa do goleiro do Corinthians, Hugo Souza. Com muitas chances desperdiçadas, o Corinthians chegou ao gol de empate após vacilo, eita nós, do colombiano Richard Rios, que perdeu a bola no meio de campo. Memphis avançou e tocou para Yuri Alberto chutar cruzado e fazer 1-1 ainda no primeiro tempo. E aí já vai um recado direto aí pro Richard Rios. A gente critica o que acontece dentro de campo e elogia quando tem que elogiar. A gente vinha elogiando o Richard Rios como um dos melhores jogadores do Palmeiras nesse início da temporada. Jogou muito bem contra o Guarani, contra times menores, mas jogos grandes o Richard Rios faz isso daí. E lembrando também que o Richard Rios vacilou demais no jogo lá em Itaquera contra o Corinthians ano passado. Então, por causa desse vacilo do Richard Rios, um time do Corinthians que estava aí completamente, não digo amassado, mas sendo envolvido pelos toques de bola do Palmeiras no primeiro tempo, acabou aí com o vacilo dele, a gente tomando o gol de empate. O Corinthians deu apenas 3 chutes no gol nos 90 minutos, cara. 3 chutes no gol, e um deles foi o gol de empate do Yuri Alberto. Então, cara, não tem como não criticar o Richard Rios nessa. É aquele jogador que joga muito bem em jogos pequenos, mas quando chega em jogos decisivos, ele sempre dá uma vacilada, que foi o que aconteceu aí, culminando no empate do Corinthians. Virando aí a página para o segundo tempo, o Palmeiras, até a expulsão do Yuri Alberto, eu falei, agora o Palmeiras não ganha se não quiser. E aí surgiu a polêmica, né? Vocês acharam legítima a expulsão do Yuri Alberto? Eu achei corretíssima. Eu não sou a favor de apresentar amarelo para quem chuta a bandeira, tá? Eu não sou a favor disso. Isso pra mim é mimimi de futebol. Se os caras chutam a nossa bandeira aqui, eles não podem reclamar se a gente chutar deles lá. Eu sou dessa seguinte opinião. Só que é regra agora, palestrino. Se o cara chuta bandeira aí, seja de qualquer time aí na comemoração, ele tem que ser punido com cartão amarelo. E foi o que aconteceu com o Yuri Alberto. E depois ele achou que ele estava num teatro em vez de jogando bola, ele resolveu se jogar e tomou o segundo amarelo. Para mim, o Klaus foi certinho em ter expulsado o jogador. Tanto que vocês perceberam que não teve nem alarde do time do Corinthians, né? Vocês viram que não teve nem tanta reclamação. O cara acabou saindo aí merecidamente a expulsão. Quero saber a sua opinião sobre isso daí, que tá gerando um maior debate na mídia e vai pautar o jornalismo isso daí, esse assunto, hoje no decorrer dessa sexta-feira. Então, depois aí da expulsão do Yuri Alberto, eu falei, agora, Palmeiras, vocês não ganham o jogo se vocês não quiserem, né? Aí o que acontece? E aí vem a minha revolta com esse jogo. Com um jogador a mais, o professor Abel Ferreira fez 4 alterações na sequência. Saíram Mike,
Naves, lembrando que o Mike tinha só o Palmeiras vivendo de balão na área, né? O Mike tinha cabeceado, a bola tinha batido na trave, quase que o Palmeiras faz o segundo gol. O Abel resolveu tirar o Mike, o Naves, o Rafael Veiga, e aqui que tá o erro, e o Maurício, para entradas de Thales, Marcos Rocha. Cara, o Palmeiras precisando ganhar o jogo, a gente coloca lateral para ganhar o jogo. Marcos Rocha, Luigi e o menino Figueiredo. Você vai convir comigo, torcedor, que o Abel Ferreira matou completamente a criatividade do setor de ataque do Palmeiras. Ficou de novo a gente refém da criatividade do Estevão, porque os dois cérebros da equipe foram tirados e retirados pelo professor Abel Ferreira. O Palmeiras precisando do segundo gol, o Abel vai e me faz isso. E ainda para ajudar, o que ele faz? Ele ainda tira o melhor jogador do Palmeiras ainda, que é o Piquerez, e coloca o Benedetti. Aí que fica, aí vira um melegroseiro, caçarolê, eu já não entendi mais nada. Aí falou, pô, você tá precisando ganhar o jogo, você coloca o Benedetti, um zagueiro? Pois é, e aí que vem a revolta maior. O Benedetti foi jogar de 9, gente. Pelo amor de Deus, se isso não é uma resposta clara de que a gente precisa de um atacante, eu desisto, cara, eu não sei mais o que falar. Quando os caras vêm falar que eu sou chato aqui de cobrar o 9, mas gente, pelo amor de Deus, velho. A gente terminou com um zagueiro da base, só porque ele tem 1,98 lá na área. Por quê? A função de que o Abel entendeu que o Palmeiras deveria exercer no final desse jogo, para pelo menos fazer o segundo gol, é viver de balãozinho na área. E foi o que aconteceu. E aí não dá para entender, porque ele tira o Piquerez, que é o jogador que cruza melhor nesse time do Palmeiras, e jogou muita bola. Cara, eu fico sem palavras, eu não sei o que dizer para vocês. A gente sem centroavante, né? Desde o começo da partida, a gente teve um primeiro tempo muito bom, é verdade, mas muito toque de lado, muito toque pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, circulando ali a zaga do Corinthians. E geralmente quando o Palmeiras não consegue fazer uma tabela no meio de campo pra poder chegar ao gol, é sempre balão na área. Desde do ano passado, ano retrasado, o Palmeiras vem fazendo esse tipo de coisa. Resultado, acabamos no empate. E também teve aí o pênalti sofrido pelo Estevão, que também não estava na sua melhor noite, vamos dizer assim, né? Foi pênalti sim, você que chore lá de cócoras aí no seu travesseiro, tá? Foi pênalti sim. E o Estevão não viu a última defesa do Hugo Souza que ele fez de pênalti, foi lá e bateu no mesmo lugar onde o Hugo Souza defendeu o último pênalti lá. E aí o Estevão ficou meio abalado, meio choroso por ter errado aquele pênalti, e acabou aí o empate fatídico para o Palmeiras. Uma noite que poderia ter terminado com muita alegria pro Palmeiras, por falta de peças e, não sei, o pensamento talvez quadrado do Abel, porque eu não sei o que está acontecendo com ele, né? Depois eu criticava muito a galera que vinha aqui chamando ele de pardal, ainda critico, porque eu acho que ele é um bom técnico, mas ele, pra mim, ele vacilou de novo, cara. Ele vacilou, ele matou o time quando tira os meio atacantes, Maurício e Rafael Veiga. Ele tira, se ele quer viver de balão, não deu pra entender também, porque ele tirou o Piquerez, que era um jogador que tava jogando muita bola. Pra mim foi o melhor jogador, pra ser sincero, nesse clássico. Ele tira o Piquerez e aí coloca o Marcos Rocha pra fazer aquela jogada manjada de lateral pra jogar a bola na área. Parece que o Marcos Rocha só presta pra isso. E o fim da picada é você colocar um zagueiro para virar 9. Falou, ó, se vira lá o Benedetti, você que é alto aí, se vira lá que nós vamos jogar a bola pra área e tenta fazer o gol do Palmeiras aí, sendo ele um zagueiro. Pra mim isso deixa muito claro que o Palmeiras precisa de fato de um 9 e que o Abel vem vacilando demais com essa equipe do Palmeiras. Eu confesso pra vocês que eu estou muito desanimado com o futuro do Palmeiras, tá? Mas tô desanimado demais. Quero saber sua opinião aí. O Corinthians fazendo um jogo de time pequeno, se fechando atrás. Vocês perceberam isso? O Corinthians não jogou absolutamente nada e o Palmeiras foi incompetente por não ter conseguido ganhar esse jogo. E ainda falando aí dos recolhimentos de cacos desse empate aí, que pra mim, repito, sabor de derrota contra o Corinthians em casa, o professor Abel Ferreira tá demais nas entrevistas coletivas dele, e esse demais é no sentido negativo, né, cara? Porque como esse português tá mala demais, cara. Pô, ele tá sem paciência, sabe? Ele, desde o começo ele é assim, é verdade. Só que é o seguinte, quando você acerta e você é desse jeito, as pessoas vão te criticar, mas vai passar. Mas quando você tá errado e você continua com essa mala toda, cara, não tem como a gente não vir aqui e não falar. Ontem ele foi questionado por várias coisas, foi até uma entrevista mais sossegada do Abel, eu achei, mas teve uma que não me desceu, velho. O português aí foi questionado pelo repórter da Transamérica, o Leandro Boldaquian,
sobre a falta de um camisa 9. Ele embasou aí a sua pergunta por causa que o Abel, né, improvisou um zagueiro de 9, velho, que foi o Benedetti, coitado, nem saiu na foto, coitado, né? O Abel, que já vinha protagonizando aí uma certa rixa com o repórter Leandro Bodaquian por causa de uma pergunta em uma coletiva passada, né, é verdade. O Abel foi lá e respondeu de uma forma completamente seca. Não, ele respondeu o seguinte, com base aqui, né, não é aspas dele, mas eu vou resumir. Não faltou o 9, o que faltou foi o gol do Mike, que ele cabeceou na trave, e o Estevão converter o pênalti. Em outras palavras, o Abel, ele não admite, cara. Ele tá sendo conivente com toda a atitude da diretoria nessa morosidade de trazer aí jogadores pro Palmeiras, principalmente um jogador de ataque. Ele não bate de frente, ele já pediu uma vez, mas é nítido que ele não quer entrar com rixa com a diretoria do Palmeiras. E assim, Abel, com todo respeito a você, com toda a sua história que você tem no Palmeiras, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou a Belete. Tem uns caras que ficam me brigando comigo aqui por defender você, mas agora não tem como te defender, cara. Você recebe 3 milhões por mês pra você improvisar um zagueiro como atacante, velho. Você recebe 3 milhões por mês pro time viver de balão na área. Você recebe 3 milhões por mês pra você, precisando ganhar o jogo, o time adversário com um a menos, você colocar lateral. Um lateral chamado Marcos Rocha, que nem deveria ter sido renovado o contrato desse cara. É pra isso que você ganha 3 milhões por mês? Pra dar resposta seca em coletiva de imprensa? É complicado, né, o torcedor palestino? Enfim, eu tô expondo aqui minha indignação de tudo que tá acontecendo com o Palmeiras. Quero saber o que vocês acham de tudo isso. O Abel, que colocou aí uma desculpa no emocional, ai que mexe, e criticou aí uma possível invasão no pênalti que o Estevão bateu, que nós já vamos falar a seguir. Mas o Abel tá complicado, cara. Eu confesso pra vocês que eu não assisti a coletiva de imprensa, não gostava, eu achava chato pra caramba. Quando esse português veio ser o técnico do Palmeiras, eu passei a ter prazer de assistir as coletivas de imprensa dele, mas agora tá voltando toda aquela antipatia que eu tenho com coletiva de imprensa, porque eu não tô aguentando mais o Abel tentando pautar a imprensa. Ô Abel, para, meu. Você é muito maior do que isso, cara. Você já foi multicampeão no Palmeiras. Para com isso. Começa a pressionar a diretoria pra trazer jogadores pra você, cara. Vamos parar com esse negócio, com esse lenga-lenga aí. Tá chato essas entrevistas coletivas do Abel Ferreira. Esse é o ponto máximo dessa última entrevista que eu queria pontuar aqui pra vocês. E quero saber a opinião de vocês nos comentários, tá? E aqui agora nós vamos falar um pouco da desculpa aí que tá circulando. Vai ser muito debatido nessa sexta-feira. O Verdão vai protocolar. Saiu essa matéria aí, ó. Uma reclamação na Federação Paulista de Futebol contra a arbitragem do Rafael Claus. Nos minutos finais da partida, o Verdão teve aí uma penalidade máxima a seu favor, marcada pelo Claus, pênalti claro, já falamos aqui. O Estevão cobrou e viu aí o Hugo Souza pegar essa cobrança de pênalti, mas o defensor adversário, segundo o Palmeiras, né, que afasta o rebote, havia invadido a área antes da cobrança. Como a ação interferiu diretamente aí na sequência do lance, a regra diz que o pênalti deveria ser cobrado novamente. Para ser sincero, tá? Eu não reparei nessa invasão. Fui notar esse tipo de coisa quando o Abel reclamou disso e as matérias que vieram sair. Eu não vi vídeo. Se você viu algum vídeo, se de fato aí teve invasão, coloca aqui nos comentários, quero saber sua opinião, porque eu não vi, tá? O banco de reservas aí do Palmeiras teria ouvido aí do quarto árbitro, Luiz Flávio de Oliveira, que o lance estava sendo revisado pelo árbitro de vídeo no momento em que Rafael Claus autorizou o reinício da partida. Com o resultado aí, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do grupo D com 12 pontos. São Bernardo lidera com 16, enquanto a Ponte Preta ocupa a terceira posição com os mesmos 12 pontos, mas atrás do Verdão pelo saldo de gols. A equipe aí do professor Abel Ferreira, né, o Palmeiras, volta a campo no próximo domingo, dia 9, para enfrentar o Água Santa fora de casa. Eu não vi, repito, se houve invasão mesmo, por isso que eu nem vou opinar aqui. Se houve invasão, teria que voltar o pênalti, é verdade, mas tá muito com cara de desculpa do Palmeiras por não ter convertido o pênalti, né? Porque se converte, ninguém vai reclamar, tá certo? Ontem, pra mim, o árbitro não comprometeu a partida, expulsou quem tinha que ter expulsado, apresentou os amarelos que tinham que ser apresentados, e aí a única reclamação do Palmeiras é essa possível invasão aí que eu não vi, por isso que eu não vou opinar. Quero saber a opinião de vocês, posta aí nos comentários. E vamos lá, passar aqui rapidinho aqui pra esse vídeo não ficar tão longo. Ó aqui, ó, quem tá se despedindo do Palmeiras. O meio-campista Eduardo Atuesta se despediu do Palmeiras. Segundo a apuração aí do portal Nosso Palestra, o jogador foi negociado em definitivo com o Orlando City dos Estados Unidos. O colombiano viajou nessa última quinta-feira, dia 6,
para se apresentar ao novo clube. Segundo aí o portal Nosso Palestra, o volante deve rescindir com o maior campeão do Brasil e ficar livre para assinar com a equipe norte-americana. O Alviverde manterá porcentagem dos direitos do atleta, garante aí o portal Nosso Palestra. O Atuesta não ia ter oportunidades nesse elenco do Palmeiras. Eu acho interessante essa saída dele, né? E toda a sorte do mundo para o jogador aí na carreira que ele vai ter a seguir novamente nos Estados Unidos. Uma boa informação para o Palmeiras, mas é claro, mais uma saída. A gente só vê jogador saindo do Palmeiras, hein, diretoria? Só vê jogador. Esse aqui é justificado a saída, mas tem outros aí que não tem tanta justificativa. E aí, torcedor, quero saber o que você acha aí dessa informação do Atuesta está rumando novamente para o time dos Estados Unidos, Orlando City. Posta aí nos comentários. Alvo do Palmeiras aí no Mundial de Clubes, Vitor Roque é vice-artilheiro do Real Betis, com 7 gols e vive aí o seu melhor momento depois de uma chegada conturbada à Europa. Há 5 meses do fim do seu contrato de empréstimo, Palestrino, o atacante ainda tem aí o futuro indefinido no clube espanhol. Vitor Roque está emprestado pelo Barcelona ao Real Betis até junho de 2025 e em setembro do ano passado o próprio clube disse que há uma opção de compra ao fim da temporada europeia. A imprensa espanhola menciona valores em torno de 25 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do atleta. Nessa última quarta-feira que se passou aí, ó, o presidente do clube, Ángel Haro, falou sobre o atacante brasileiro durante a coletiva de apresentação do novo reforço. Olha só, Cucho Hernandes, colombiano que atua na mesma posição de Vitor Roque. Então, abro aspas aqui pro presidente do Real Betis. Olha o que ele disse. Ainda é cedo para ver isso, ou seja, renovação. Tem que ter confiança no Vitor, ver como ele termina o ano. Temos uma possibilidade aberta, se as duas partes estiverem de acordo para a sua continuidade. Ainda é cedo, é certo que nos faz falta fazer gols em geral, não apenas por um atacante. Agora tem um companheiro a mais para competir com ele, disse aí o presidente do Real Betis. Deixou a porta aberta, hein? Vitor Roque vai ter que jogar muita bola aí, disputar posição para convencer a equipe do Real Betis a mantê-lo por lá. O companheiro aí para competir, citado pelo presidente, é o tal do Cucho Hernandes aí, ó, recém-contratado pelo Real Betis. Ele chegou aí na equipe espanhola como uma antecipação da janela de verão, que acontece no meio de ano da Europa. E ele fez aí, ó, 25 gols em 40 jogos na última temporada, quando estava no Columbus Crew dos Estados Unidos. Para mim, isso daí já é o Betis visando um outro jogador, porque não tá gostando tanto aí do Vitor Roque lá na equipe. O Palmeiras fez contatos aí iniciais, conforme a gente já trouxe em um outro vídeo aqui no canal, e vê a contratação aí do Vitor Roque como uma possibilidade, pensando na janela de transferências do dia 2 ao dia 10 de julho, ou de junho, perdão, antes aí do começo do Mundial de Clubes. Quero saber se você se anima com essa informação, seja agora ou seja no meio do ano, a gente precisa de atacante. Ponto. Isso é um fato. Agora, repito o que eu disse, chegar no meio do ano é jogar aí qualquer jogador que chegue na fogueira, velho. Ó, chega aí, veste a camisa e joga, se vira aí no Mundial de Clubes. Sem conhecer o companheiro que tá passando, sem ter entrosamento, sabe? É difícil demais, velho. Fora que você pode causar aí até um racha no elenco, se um cara aí, se por exemplo o Flaco Lopes, tomara, ele desanda aí e começar a entregar gol pelo Palmeiras, e aí de repente chega um Vitor Roque da vida e ele é sacado pra colocar o Vitor Roque, isso dá um problema absurdo no elenco, né? Tem isso também, mas vamos pensar que a gente precisa do atacante. Pra mim, no meio do ano, pra mim isso é um erro. O Palmeiras tem que ir atrás desse atacante agora, para ele se entrosar e ele tá preparado para jogar no Mundial de Clubes. Aparentemente, o Palmeiras vai querer usar mesmo aí, o plano A é usar o Paulinho caso não venha ninguém, que é o que a maioria dos torcedores acredita que vai acontecer. Posta nos comentários aí, quero saber o que vocês acham aí dessa fala do presidente do Real Betis e se vocês ainda têm fé que o Palmeiras vai trazer um atacante nessa temporada. E estourou aí nessa última quinta-feira uma bomba, hein, torcedor? Uma bomba que pegou todo mundo de surpresa. O Palmeiras sempre atrasado no mercado, né? É verdade, porque o momento para ir atrás desse jogador não é agora. Já passou, né? A etapa para ir atrás dele, mas
é o seguinte, ó, o que pintou aí nessa quinta-feira, ó. Depois aí de contatos do Santos e do Botafogo, agora é a vez do Palmeiras entrar na corrida por Benjamin Roleiser, ponta direita do Benfica, que joga ali também como meia direita, conforme divulgado pelo jornal A Bola, jornal português, jornal de muita credibilidade lá em Portugal, tá? É difícil os caras dar uma barrigada. Lembro vocês aí que o único jornal que estava cravando que o Jorge Jesus ia sair do Flamengo, em tempo de pandemia, era o jornal A Bola. Tô falando isso para vocês porque é um jornal, de fato, de muita credibilidade lá em Portugal. Depois aí de pagar 8,7 milhões de euros, que dá mais ou menos 52 milhões de reais, o Benfica quer acertar aí uma venda em definitivo do Roleiser. As propostas iniciais de Santos e Botafogo, porém, eram de empréstimo com opção de compra. O Palmeiras avalia se terá capacidade ou interesse para adquirir Roleiser. Em definitivo, garante o jornal A Bola de Portugal. O argentino de 24 anos fez 9 jogos e 1 gol na temporada passada. Em 2024, tem 18 partidas oficiais com 1 gol e 1 assistência. O ponta perdeu espaço na equipe de Bruno Lage após a chegada de Bruma, do Braga, por 6,5 milhões de euros, que dá aí mais ou menos na cotação atual 39 milhões de reais. E aí, vocês gostariam da contratação do Benjamin Roleiser? Vou ser sincero pra vocês, pra mim a oportunidade do Palmeiras contratar esse jogador já passou. Era lá atrás, quando ele tava no Estudiantes, que ele comeu a bola jogando pela equipe argentina lá. Agora, você vai pagar aí, Palmeiras, 8,7 milhões de euros, ou melhor, 10 milhões, né? Eu vi o Facincani falando de 10 milhões de euros pra trazer esse jogador pra cá, e vai fazer o que com ele caso ele venha? Vai improvisar ele do lado esquerdo? Como já vem improvisando Felipe Anderson, Facundo Torres. É isso que nós vamos fazer? Trazer esse jogador só para somar, para dizer que nós estamos trazendo e jogar ele improvisado num canto que ele não está acostumado? Palmeiras é mestre, principalmente o Abel aí, ficar improvisando o jogador onde não é a posição dele. Benedetti de atacante, o outro lateral, o Giai, que chegou sendo improvisado na lateral esquerda, sendo que ele é lateral direito. O Dudu, quando estava no Palmeiras, vinha fazendo função de ponta esquerda, sendo que ele é a ponta direita. Eu posso falar um monte de coisa aqui para vocês. Vai trazer esse jogador aqui para improvisar do lado esquerdo, sendo que ele é jogador do lado direito? Eu acho aí que é jogar dinheiro fora. Tem que usar esse dinheiro para trazer um atacante, um meio atacante para fazer sombra ali pro Maurício e pro Veiga, ou ali um segundo volante, que é o caso do Andas Pereira, que a gente tá tentando nessa novela chata até agora, né? E um zagueiro. Ou, quem sabe, em vez de um zagueiro, que a gente tem bastante, um lateral esquerdo aí, porque, desculpa, Vanderlan e Caio Paulista não dá certo. A gente só tem o Piquerez ali na lateral esquerda. Enfim, essas são as contratações aí que o Palmeiras tenta no mercado, né? Põe aí nos comentários, Palestrino. Quero saber o que vocês acham aí de mais essa aí do Benjamin Roleiser. Quero saber se você gostaria desse jogador atuando por aqui. E dessa forma nós vamos terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer demais a sua presença e sua colaboração nesse vídeo. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Você que é da casa, verifica a sua inscrição para ver se você está inscrito no canal ainda, tá bom? E ó, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou do vídeo, deixa o seu dislike também, não tem problema. Pode dar dislike aí, sem problema nenhum. Eu sou democrático. Eu aceito tanto like quanto dislike, tá bom? Mas não esquece aí de qualificar o vídeo para você ajudar demais aqui no engajamento do canal. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu aí dê uma excelente sexta-feira a todos vocês, se é que vai ser excelente depois desse empate ridículo contra o Corinthians. Volto numa próxima e avante palestra.